Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nós vamos falar de um assunto que tem gerado muitas discussões, brigas e coisas ruins nos dias de hoje. Pessoas brigando por causa de ideologias, causando a morte de outras pessoas que pensam diferente. Então eu pensei, por que não falar sobre esse assunto? Muitas pessoas, às vezes, eu percebo que falam de algo que não entendem. Ouviram algo a respeito na visão de uma pessoa determinada, não é? E essa pessoa falou da coisa do ponto de vista dela, fazendo com que as pessoas tratassem esse negócio ideológico como times de futebol. Aquela coisa da rivalidade. Estão entendendo? E isso é bem ruim, porque ao invés da gente crescer, a gente diminui. Ao invés de gerar vida, gera morte. E vocês já vão entender. Tem esse vídeo que eu vou reagir e também tem uma explicação que eu peguei na internet, não é? É uma explicação imparcial, explicando as qualidades e defeitos das duas situações que nós vamos abordar aqui hoje. E vocês vão saber agora o assunto desse vídeo de hoje. Capitalismo versus socialismo. Assiste aí e daqui a pouco a gente volta. O capitalismo é um sistema baseado na propriedade privada dos meios de produção e na busca pelo lucro, com foco no individualismo e no livre mercado. Em contraste, o socialismo defende a propriedade coletiva ou estatal dos meios de produção, visando o benefício social e a igualdade, com o Estado geralmente controlando a economia para distribuir riqueza de forma mais equitativa. Capitalismo. 1. Propriedade. Meios de produção, fábricas, terras, máquinas, são de propriedade privada. 2. Objetivo. Lucro e acumulação de riqueza. 3. Mercado. Foco no livre mercado e na concorrência. 4. Distribuição. Existe desigualdade social, com concentração de renda entre os proprietários e trabalhadores. E 5. Papel do Estado. Garante a propriedade privada e o funcionamento do mercado. Socialismo. 1. Propriedade. Meios de produção são de propriedade coletiva ou estatal. 2. Objetivo. Benefício social, igualdade e melhoria da qualidade de vida para todos. 3. Mercado. O Estado pode planificar a economia, determinando o que e quando produzir. 4. Distribuição. Busca a distribuição igualitária de bens e serviços, reduzindo a desigualdade social. E 5. Papel do Estado. Controla a economia, distribui a riqueza e garante as necessidades básicas da população. Conflitos e vantagens. O capitalismo pode gerar crescimento econômico e liberdade individual, mas também pode levar à desigualdade e à exploração. O socialismo busca a justiça social e a igualdade, mas em sistemas reais, pode gerar pobreza, ineficiência econômica e autoritarismo. Se dividir o Brasil hoje em dois, as pessoas podem escolher para qual lado vai ficar, mas um lado vai ser governado pela direita e o outro lado vai ser governado pela esquerda. Eu tenho certeza que 90% dos esquerdistas iam querer ficar do lado governado pela direita. Sabe por quê? Porque quem produz, o trabalhador, o empreendedor, o cara que banca, ele é da direita. Ele tá do lado da direita. E quando eu digo trabalhador, é desde o CLT até o empresário lá em cima. Claro. Ele é de direita, ele é conservador. Já o esquerdista, eles criam um mundo utópico ideológico, né, uma ideologia muito bem falada, tratada, consegue expressar aquilo, só que, para que essa ideologia da esquerda funcione, eles precisam do dinheiro dos outros. Basicamente, a esquerda pela esquerda vira miséria. Isso você vai ver na Venezuela, você vai ver em Cuba, você vai ver na Coreia do Norte. Ou seja,
A esquerda só subsiste no Brasil e continua com esse discurso de defender comunismo, socialismo, porque tem um outro lado, que é o agro, que é o empresário, que é o trabalhador, que está trabalhando para bancar, muitas vezes, o próprio discurso deles. Porque se depender do esquerdista subsistir e viver apenas do próprio trabalho, não tem produção. Uma vez eu expliquei em um de nossos vídeos a diferença do capitalismo e do socialismo. Eu vou explicar mais uma vez. O capitalismo é soma e multiplicação. E o socialismo é divisão e subtração. É uma explicação matemática para explicar para vocês as diferenças, o que significa cada coisa. Porque tem gente que não aprende com história, mas às vezes pode aprender com matemática. Vocês não acham? Explicando o vídeo do rapaz, tudo que ele falou. Deve ser por isso que as pessoas fugiam da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Por quê? Porque a Alemanha Oriental era socialista e a Alemanha Ocidental era capitalista. Assim como acontece também na Coreia do Norte, que é socialista, e o pessoal foge para a Coreia do Sul, que é capitalista. Mas você não vê ninguém fugindo da Coreia do Sul para a Coreia do Norte. É a mesma coisa que acontece em Cuba, que é socialista. O pessoal foge de Cuba para os Estados Unidos ou para outros países na América do Sul, não é? Países que sejam capitalistas. Vocês estão entendendo isso, né? Na história, eu não conheço ninguém que fugiu de um país capitalista para um país socialista. É sempre o contrário. Fogem dos países socialistas para os países capitalistas. E outra coisa, eu vi um vídeo essa semana de uma brasileira que foi à China, que também é socialista, não é? E ela disse que lá as redes sociais são bloqueadas, as pessoas não podem utilizar esse recurso, não é? Lá, as pessoas universitárias, elas não sabem dizer nem onde é o Brasil. É como se fosse uma bolha. Eles ficam privados de conhecimento do que acontece pelo mundo. Estão entendendo? Isso com a intenção de mantê-los como prisioneiros, como escravos. E na explicação vocês viram que essa coisa do socialismo gera muitos ditadores, líderes, né, que ditam as regras e que comandam tudo. São os proprietários das pessoas, não é? Aquela classe ali envolvida com esses políticos, eles vão ter uma vida boa, cheia de recursos. E o pessoal mais abaixo será todo mundo no mesmo patamar, não é? Como escravos. A vantagem do capitalismo, que não é perfeito, diga-se de passagem, é que você produz e quanto mais você produz, mais você adquire. Você ganha pela produção. No socialismo, como eu disse na explicação, é divisão e subtração. E quando você divide os recursos que nós temos e subtrai, um momento pode acabar. E quando acabar esses recursos, aí entra em colapso. No capitalismo já não acontece isso, porque quanto mais produção, mais dinheiro você também ganha, mesmo você não sendo o patrão. Eu não entendo o motivo dessas brigas. Seria bem interessante, como foi falado no vídeo, que dividisse ou criassem cidades socialistas para morarem as pessoas que querem viver nesse sistema e criassem cidades somente capitalistas para as pessoas capitalistas viverem, não é? Cada um vive de acordo com o sistema que defende. Não seria bem melhor? Evitaria essas brigas. E o interessante também, eu já tive muitos professores e eu já falei para vocês que eu sou apaixonado por história, não é? Então eu já tive uns professores que defendiam certos tipos de governo.
Aí quando eu falava das coisas que acontecem nesses países, eles ficavam sem resposta. Estão entendendo? Porque contra fatos não tem argumento. Contra fatos reais, coisas realmente que acontecem, não tem como você contrariar a situação. Você não pode defender algo que nunca obteve sucesso em lugar nenhum do mundo. Por isso que tem essa diferença da qualidade na situação. O capitalismo, por mais que não seja perfeito, o perfeito, do meu ponto de vista, seria tipo algo como meritocracia. Mas o capitalismo é próximo disso, porque você vai ganhar o que você produz, na verdade. Você vai ter dinheiro devido ao trabalho que você presta. Não é no sentido de escravidão. Eu já vi gente falando que o capitalismo é escravidão. Eu acho que não. Eu acho que não, porque tem gente que vive no sistema capitalista e não trabalha. Tem alguns lugares que tem ajuda aí governamental, não é? Você não trabalha, recebe ajuda do governo. E as pessoas que querem trabalhar, que trabalhem. Agora, você viver num sistema que você não é dono de nada e que você trabalha ou faz as coisas sem a intenção de ganhar mais do que o seu vizinho, você vai ganhar a mesma coisa, mesmo tendo mais pessoas na sua casa. O seu vizinho, se tiver 2 pessoas e na sua casa 5 pessoas, vocês vão ganhar as mesmas coisas. É isso que é falado do que acontece em países socialistas, não é? Aqui no Brasil, aqui, tem muitos cubanos que vieram, né, fugindo da pobreza do seu país, e eles mesmos vivem falando as coisas que acontecem lá. Somente uma pessoa sem escrúpulos ou sem conhecimento, sem intelecto, sem inteligência, para não observar o que esse pessoal de Cuba está falando aí. Em todos os lugares você vê um cubano e eles todos, não é combinado. Todos eles descrevem o sofrimento que o povo cubano passa. Então eu acho que se você quer algo para você, viva esse algo para você. Não tente impor para as outras pessoas o que elas não querem. É por isso que eu disse aqui, poderia dividir, não é? Criar cidades comunistas e cidades capitalistas. Simples. Aí faz essa divisão. Quem quiser viver no paraíso, vai viver no paraíso. E quem quiser viver no sacrifício, vai viver no sacrifício. O problema de algumas pessoas que defendem certos tipos de ideia é que eles querem obrigar as outras pessoas a aceitarem. É esse o problema. Não tem democracia. Falam em democracia, mas não respeitam a democracia. Lá nos Estados Unidos, um rapaz que era conservador, ele foi assassinado por defender a liberdade, isso de capitalismo. Estão entendendo? Ele foi morto por isso. E é ele que está sendo chamado de extremista. Estão entendendo? É um absurdo isso. Eu vou ser sincero para vocês. Quando você, ser humano, comemora a morte de qualquer que seja a pessoa, mesmo aquelas que pensam diferente de você, você já chegou no fundo do poço. Você já perdeu há muito tempo a sua humanidade. E ainda mais quando você defende coisas indefensáveis. Mais uma vez, o socialismo, o comunismo, não obteve sucesso em lugar nenhum desse planeta. Por enquanto, eu ainda não recebi visitas de alienígenas provando que o socialismo funciona, pelo menos em outros planetas, porque aqui não. Mais uma vez, capitalismo é soma e multiplicação, e socialismo é divisão e subtração. Uma hora o dinheiro acaba. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.